A ciência, a engenharia e os avanços da tecnologia são sempre capazes de nos surpreender com engenhocas que facilitam nossa vida ou acabam mudando a forma como nos relacionamos. Mas há artefatos criados há milhares de anos que podem ter tido grande impacto sobre a vida das pessoas em sua época sem que saibamos exatamente como. São objetos desenhados e construídos por nossos antepassados que permanecem bem conservados, mas cujo uso ou função se perdeu ao longo da história. Ninguém sabe dizer exatamente como foram feitos e sua real utilidade permanece sendo um grande mistério. Bem-vindos de volta mais uma vez a Fatos Descobertos Brasil. Eu me chamo Osnilmar e é sempre, claro, um prazer imenso ter sua companhia com a gente. Em 1939, trabalhadores da empresa americana Standard Fruit Company estavam limpando uma floresta ao sul da Costa Rica para plantar bananas, quando descobriram algumas esferas de pedras. Desde então foram encontradas outras esferas desse tipo no país, mas até hoje arqueólogos questionam a utilidade de tais objetos e como eles foram feitos. Até eu, se encontrasse isso, também ia me fazer grandes perguntas. Bom, mas acredita-se que tenham sido feitas por volta dos anos 600, pelo povo de Iqui, que desapareceu após a conquista espanhola. A título de esclarecimento, as esferas têm tamanhos distintos. Algumas apresentam diâmetros de 7 centímetros e outras de mais de 2 metros. Podem pesar até, 16 toneladas. Inclusive, em entrevista concedida lá no ano passado ao jornal colombiano El Tiempo, o arqueólogo Francisco Corrales, do Museu Nacional de Costa Rica, disse que a equipe dele acredita ser um símbolo de hierarquia, cargo e distinção. O especialista também explicou que as esferas eram feitas com grandes blocos de pedras e esculpidas, usando ferramentas também feitas de pedra, como martelos, e depois passavam por um processo de polimento. O dodecaedro romano. Em vários pontos do continente europeu foram encontrados exemplares deste objeto, formado por 12 faces pentagonais planas, com cavidades circular no centro e pequenos botões nos ângulos. A versão mais comum é feita de bronze, embora também existam algumas feitas de pedra. Foram encontradas em países como Espanha, Itália, Hungria, França e Alemanha. Acredita-se que tenham sido fabricados entre os séculos 2 e 3 d.C., durante o Império Romano. Nenhum desses objetos encontrados tinha mais de 11 centímetros de diâmetro. Bem, mas apesar de terem sido encontrados em diferentes lugares, a função desse objeto segue totalmente desconhecida. Inclusive, há uma ampla variedade de hipóteses para o uso do artefato, entre elas a de que pode ter sido uma arma, um brinquedo de criança ou até mesmo um molde ou até, quem sabe, um calendário agrícola. A única coisa que se sabe com certeza é o nome do artefato: dodecaedro romano. O disco de Festus. Ao sul da ilha de Creta estão as ruínas do Palácio Minoico de Festus. Em 1908, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou ali um disco de argila que até hoje intriga especialistas e gera muita polêmica. O disco tem as duas faces com inscrições hieróglifas dispostas em uma espiral e cujo significado não é totalmente conhecido. Inclusive, acredita-se que tenha sido fabricado no final da Idade do Bronze grega, entre os séculos 30 e 15 a.C., mas há arqueólogos como Jerome M. Enzensberger que asseguram que se trata de uma fraude criada por Pernier. Mas já outros especialistas, como por exemplo Gareth Owens e John Coleman, afirmam que o disco pertence à cultural minoica e asseguram ter decifrado a inscrição, ao menos parcialmente. A cultura minoica data dos anos 2200 a 1450 a.C. e é considerada a primeira civilização avançada da Europa durante a Idade do Bronze. Festus era uma das cidades mais importantes daquela época. O disco, contudo, permanece sendo um enigma porque contém 61 hieróglifos que não foram identificados e não constam em nenhuma outra amostra de escritura minoica. Owens diz que pode ter codificado pelo menos 50% da mensagem. Ele afirma que o disco fala sobre uma deusa grávida. A pilastra de ferro que não corrói. Eu sei que pode parecer mentira, mas é verdade. A Índia abriga muitos mistérios e obras impressionantes, sem dúvidas. Uma delas é o Pilar de Ferro de Delhi, uma coluna de ferro de 7 metros de altura que, segundo avaliações de especialistas, foi construída há 1,6 mil anos. Apesar do tempo, ela não oxidou. Mas como? Vai saber.
O pilar pesa cerca de 6 toneladas e é uma das curiosidades históricas que mais chamam a atenção no campo da metalurgia. Ele faz parte de um templo hindu erguido durante a dinastia Maurya, o primeiro grande império que unificou a Índia. E é a única parte do templo que ainda permanece de pé. Anos depois, no século XIII, o ex-escravo Qutb ad-Din Aibak transformou-se no primeiro sultão de Delhi. Aibak é fundador da dinastia dos Mamelucos e primeiro governante muçulmano do sul da Ásia. Nos 4 anos em que ficou no poder, mandou construir o complexo de Qutb, um conjunto de edifícios que inclui a famosa torre Qutb Minar e a mesquita Quat-ul-Islam, no centro. Esta está lá. A Torre de Ferro continua lá. Acredita-se que, contudo, esta não é sua localização original e que o seu propósito inicial era servir como um tributo ao deus Vishnu. O pilar é feito de ferro forjado de alto grau de pureza e de composição baixa em enxofre e alta em fósforo. É considerado uma amostra do nível avançado da metalurgia da Índia daquela época. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já se inscreva, deixa o like pra gente e, claro, nosso encontro é aqui na Fatos Descobertos Brasil. Você pode também, inclusive, sugerir pautas pra gente trazer assuntos da sua curiosidade aqui para Fatos. Mas mesmo assim, eu agradeço a todos vocês pelo carinho da audiência que tem tido com o nosso canal. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like também para valorizar o nosso trabalho, tá bom? Grande abraço do seu amigo Osnilmar e nosso encontro aqui na Fatos Descobertos Brasil. Tchau. Acabou?